O que te lembra esse objeto? Pandemia, vacina, isolamento social? Você sabia que antes da Covid-19, o mundo foi atingido por uma gripe mortal? Foi a gripe espanhola que vitimou milhares de paulistanos. E você sabe quais foram as ações que a Câmara Municipal de São Paulo tomou, tanto na época da Covid-19 quanto na época da gripe espanhola? Então vem comigo que eu te conto tudo agora no Histórias da Câmara. A gripe espanhola, provocada pelo H1N1, surgiu em 1918, atingiu 1/3 da população mundial da época e matou cerca de 50 milhões de pessoas em pouco mais de um ano. Para se ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e matou 8 milhões. O vírus entrou no Brasil pelos portos e se alastrou por todo o território nacional com muita rapidez. A gripe espanhola vitimou aproximadamente 5.500 paulistanos, o que equivale a 1% da população da época. Se compararmos com a quantidade de habitantes atual da capital, seria cerca de 125 mil pessoas. No entanto, em menos de 3 anos, a Covid-19 vitimou 45 mil pessoas. Esses dados mostram como foi muito mais letal a gripe espanhola na cidade de São Paulo. Na época da gripe espanhola, assim como em outras partes do mundo, a cidade de São Paulo virou um cenário de filme de terror. A quantidade de doentes e mortos subiu rapidamente. Cadáveres eram amontoados em caminhões, bondes e carroças. O isolamento social não chegou a ser decretado pelas autoridades. As pessoas já deixavam de circular pela cidade com medo da doença. Para tentar se proteger, a população, infelizmente, recorreu a fórmulas sem eficácia comprovada, como vermífugos, quinino, um tipo de cloroquina da época e até uma mistura de cachaça, limão e mel. Dizem que foi aí que nasceu a caipirinha. Em 1918, a Câmara aprovou uma resolução que autorizava o prefeito da época, Washington Luiz, a tomar as providências necessárias em relação à pandemia. Depois disso, o legislativo paulistano se ausentou das ações do combate à gripe espanhola e alguns vereadores até deixaram a cidade. Já no caso da Covid, a situação foi bem diferente. Os vereadores não pararam e os trabalhos seguiram em plenário virtual com a aprovação de vários projetos. Entre eles, o repasse de verba para o Executivo de mais de 50 milhões de reais e medidas de proteção da saúde pública e assistência social. Viu só como é importante conhecer a história e aprender com o passado? Isso nos ajuda na compreensão e na construção como sociedade. Até o próximo Histórias da Câmara.